Pronto, agora sim. Então vamos fazer a oração para iniciar a nossa conversa. A Ti rendemos graças, Senhor, porque Tu és bom e sempre nos ouve, nos acolhe, nos guia, nos transforma, nos ama e nos salva. Obrigada, Senhor, por mais este dia, por essa reunião tão especial de segunda-feira, onde nós podemos começar a nossa semana ouvindo um pouquinho sobre assuntos que nos engrandece, que melhora a nossa vida. Tudo que nós queremos, Senhor, é nos tornarmos pessoas melhores, cada vez mais parecidas com Cristo, Teu Filho amado, nosso Salvador. Abençoa, Senhor, a Márcia, que do coração dela brotem as palavras certas, o sentimento adequado, que ela se sinta fluida, leve, abençoada, amada. Permita, Senhor, que nós possamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar e que essa semana seja uma semana de crescimento, transformação, para que nós possamos cada vez mais, Senhor, te agradar. Abençoa, Senhor, o nosso dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia. Eu escolhi um tema que já era para a gente ter falado um pouquinho, que é sobre a procrastinação. E muitos de nós sofremos com a procrastinação em algum momento da nossa vida, né? Porque o que é a procrastinação? A procrastinação é uma defesa que nosso cérebro, nosso corpo usa quando ele quer fugir de alguma situação que nos traz incômodo, que nos faz a gente reviver alguma dor que nós já revivemos, ou que faz a gente se sentir constrangido, se sentir acuado. E isso acontece no nosso subconsciente, porque muitos de nós, todos nós, né, em algum momento da vida, a gente já se sentiu triste, chateado com algumas situações. E isso fez com que o nosso organismo criasse uma defesa para nos proteger de sentir novamente essas mesmas sensações. Então, às vezes as pessoas pensam que a procrastinação é uma doença. Fala assim, nossa, eu não consigo fazer as coisas que eu preciso, na hora que eu preciso, eu fico procrastinando, esperando, esperando. Tem até uma frase engraçada que fala assim, o que eu posso fazer hoje se eu posso esperar para fazer amanhã? Então, a procrastinação é isso, é um comportamento da pessoa, não é uma doença, não é preguiça, não é má vontade. Muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe como fazer, mas a gente não tem coragem de fazer. E justamente por quê? Por isso, para evitar essa dor que a gente teve, que a gente, lá na nossa infância, na época que nosso cérebro foi sendo milenizado, a gente sofreu, teve sentimentos que nos trouxeram dor, nos marcaram, nos machucaram. Então, a procrastinação é como se fosse uma barreira que nosso corpo cria automaticamente o nosso cérebro para evitar que a gente volte a sentir essas dores novamente. E a pessoa, a gente não deve julgar, porque assim, a pessoa que procrastina se sente muito mal, ela se sente culpada, porque ela fala assim, nossa, eu sei que eu preciso fazer isso. E ela vai deixando, ela vai deixando, ela vai deixando, ela vai esperando, ela vai esperando. E tem vários fatores que ajudam isso, que fazem com que a procrastinação seja uma constante na vida da gente. Então, duas coisas são as principais de onde começa para depois ter as outras fases. Uma delas é o motivo. Então, por exemplo, sempre que a gente procrastina, ou que a gente está nesse estado de adiar, 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 esperar,
a gente precisa parar e olhar para nós e falar assim, pensar, por que motivo eu estou procrastinando de fazer alguma coisa? E muitas vezes a gente pensa assim, eu sei que eu tenho que fazer, isso a gente sabe, mas qual é o motivo por que eu não estou fazendo? É onde a gente tem que ir primeiro para poder sair da procrastinação. Então, vamos supor, vou falar de uma coisa que muitas pessoas passam, que é tirar a habilitação. Então, tem pessoas que ficam adiando tirar a habilitação, ela sabe que ela precisa tirar, que é importante, às vezes, por causa do trabalho, porque ela mora longe, ou muitas mulheres, quando têm filho, né, que precisa se locomover, então ela sabe que ela precisa da habilitação, às vezes ela tem até o carro, e ela fica procrastinando, procrastinando, e não tira, e não tira. E tem outras pessoas que ainda é mais incrível, é que assim, ela tem habilitação, tem o carro, mas ela não consegue dar esse passo de começar a dirigir. Então, ela fica adiando, ela fica dando desculpa, então ela fala, ah, porque eu tenho medo. Mas medo de dirigir? Não, porque ela já está dirigindo. Ah, eu tenho medo de dirigir mal. Todo mundo dirige mal quando começa a dirigir, isso é uma coisa normal, né? Então, qual é o motivo real que está impedindo essa pessoa de dirigir, de dar esse passo, de começar a dirigir? Gente, vocês desculpem o barulho, porque eu estou de mudança e eu tive que improvisar esse lugar aqui, então ele é escuro e barulhento, mas vamos lá. Melhor o feito que o imperfeito, né? E, e aí ela fica procrastinando, procrastinando, dependendo de outras pessoas, às vezes até sofrendo, tendo que se locomover, carregando filho, sacola, etc. E então qual que é o motivo, né? Por que que ela não faz, não toma essa atitude de começar a dirigir? E a outra fator que causa a procrastinação é o que está sendo procrastinado, né? Então, voltando para tirar a carta, para realmente dirigir, nós temos as nossas personalidades internas, nossos traços, e cada pessoa, de alguma forma, escolhe por algum motivo. Então, por exemplo, algumas pessoas decidem não dirigir porque ela tem medo de ser, vamos supor, criticada. Vou dar um exemplo quando ela era pequena, por exemplo, que ela estava começando a caminhar e aí ela caía, levantava, porque isso é um processo normal, né, de aprender a caminhar. Ela cai, levanta, e ao invés dela ser estimulada a isso, ela é criticada. Então, assim, toda vez que ela erra, ela recebe uma crítica negativa, não uma positiva, por exemplo. Não, faz parte, tenta de novo. Então, isso ficou gravado dentro dela, nas memórias dela, lá no subconsciente. Então, ela pensa: se eu começar a dirigir e, e eu errar, porque é normal, eu vou ser criticada. Então, para não ser criticada, ela prefere, ela fica adiando, né, procrastinando o começar a dirigir. Para outras pessoas, ela pensa assim, por exemplo: enquanto eu não dirijo, eu tenho uma companhia, meu marido me leva, a minha mãe me leva, ou eu vou de Uber, ou então eu pego um meio de transporte público, onde eu não me sinto sozinha, eu sempre tenho uma companhia, porque qual que é o medo dela? O medo dela, na verdade, é estar sozinha e ter que resolver uma situação sem a ajuda do outro. Para muitas pessoas, estar sozinha, resolver uma situação, um problema sozinho é muito difícil, ele precisa da ajuda de outra pessoa, é mais confortável para ele. Então ele pensa: já pensou eu sozinha dentro desse carro? O que eu vou fazer? Para quem que eu vou pedir ajuda? Eu não vou ter. Então ela prefere não tomar a decisão de dirigir do que ter que tomar
decisões depois sozinha dentro do carro, onde ela não vai ter ajuda de ninguém. Porque, assim, por mais que você esteja precisando do carro, se locomover mais rápido, a sensação de estar sozinha dói mais do que ficar num ponto de ônibus ou dentro de um metrô lotado. Vou contar uma coisa engraçada que aconteceu. Eu tenho uma grande amiga que ela tinha muito medo de dirigir e ela já tinha carta há muito tempo, tinha carro todo, mas já a gente sabe o que ela fazia? Ela ligava para a mãe e ela ia conversando com a mãe durante todo o percurso. Olha que coisa. Para quê? Para ela não se sentir sozinha. Então, ela não teve como, ela teve que tomar essa decisão. E, se eu não me engano, ela já tinha mais de 30 e poucos anos, ela já tinha carta, o carro na garagem, tudo bonitinho, e ela não tinha coragem. Para quê? Para não se sentir sozinha. E ela encontrou essa solução. Então, não importava o percurso, ela ligava para a mãe dela e elas iam conversando no caminho e ela ia dirigindo. Outras pessoas, elas têm outro tipo de medo. Vou sempre falar sobre o exemplo da carta, porque aí fica mais fácil de vocês perceberem os motivos pelos quais as pessoas não procrastinam, né? Não tomam, não fazem o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. Tem também a pessoa que ela morre de medo de ser criticado. Essa é a maior dor dela, é a crítica. Então ela pensa assim: se eu tô, se eu não pegar meu carro, porque no começo é normal fazer besteira no trânsito, frear, não saber estacionar, demorar, o carro morrer no farol. Então ela fala assim: se eu errar e eu for ser criticada, isso vai me causar muita dor. Então eu prefiro não me expor a uma situação onde as pessoas vão criticar, vão me julgar, vão me xingar, e por esse motivo ela procrastina. Então, o maior medo dela é o quê? É ser humilhada, é ser criticada em público. Então, por exemplo, você está lá dirigindo, você faz uma besteira, aí alguém atrás buzina, te xinga, e todo mundo à volta olha para você e fala: Nossa, que barbeira, que coisa. Então, por isso, a pessoa procrastina. Então, ela procrastina pelo medo da crítica, para não ser criticada e julgada novamente. Tem outras pessoas, outro motivo, que é o motivo assim: a pessoa perfeita, ela gosta, ela precisa, para ela é muito rígida com ela mesma, ela acha que ela só pode fazer as coisas quando ela estiver fazendo de maneira perfeita. E no começo, quando a gente está aprendendo a dirigir, a gente não dirige bem, a gente não sabe estacionar, como eu já disse, a gente faz barbeiragem. Então ela pensa assim: entre dirigir mal e não dirigir, eu prefiro não dirigir, porque para mim é mais difícil ser criticada, as pessoas perceberem as minhas imperfeições, perceberem que eu não sou a melhor motorista do mundo. Entre isso e não dirigir, eu prefiro não dirigir. Então, por que eu dei esses exemplos? Porque se você sempre tem que voltar para o motivo. Então, os motivos é que fazem a pessoa procrastinar. E esse é um sentimento muito, muito difícil para quem sente. Para quem está de fora, fala assim: nossa, mas isso é tão simples, por que a pessoa não faz isso? Por que ela está esperando? Por que ela deixa para a última hora? E outra coisa que faz a gente procrastinar muito é porque a gente não quer dizer não. Então, vamos supor, a pessoa chega para você e te pede um favor, ou te pede para você fazer uma coisa que você não quer fazer, que você não gosta de fazer, ou que você não se sente na obrigação de fazer, e você não tem coragem de dizer não. Por quê? Se você diz não, a outra pessoa pode ficar brava com você, ela pode se afastar de você.
ela pode julgar você como sendo egoísta ou incapaz ou alguma coisa. Então, para não dizer não de uma vez e já cortar, você vai procrastinando. Aí a pessoa pergunta, então, ai, será que você pode me ajudar a fazer, terminar um trabalho, por exemplo? Aí você fala, ai, meu, eu não quero fazer isso. Mas eu não quero falar não, porque eu não quero ofender, ou eu não quero que essa pessoa fique triste comigo e se afaste de mim, eu não quero que essa pessoa me julgue ou me critique. Então, para não dizer não, não vou fazer, a gente acaba dizendo sim, mas acaba não fazendo. E aí vai procrastinando, procrastinando, deixando para depois, e isso é muito ruim tanto para você que está evitando não, como para outra pessoa que acaba ficando irritada de qualquer jeito, que acaba ficando chateada com você, porque ela fala: Nossa, eu estou esperando a pessoa fazer isso, e a pessoa não faz, não faz. E isso acaba trazendo dor para as duas pessoas. Então, dizer não é muito importante para evitar a procrastinação. Porque assim, nós não somos obrigados a fazer muitas coisas, muitas das coisas que a gente faz muitas vezes para agradar o outro. E a gente devia dizer não, porque assim é muito melhor ouvir logo um não do que ficar esperando, esperando, esperando. Então, assim, o não, por mais doloroso que a gente possa achar no começo, tanto dizer como ouvir, ele é importante. Porque aí você, de repente, não cria expectativas, né? Porque as expectativas causam, é um caminho. Você espera, aí depois vem a expectativa, depois a decepção, depois a procrastinação. Então, é uma escala. Então, se você diz não logo no começo, então, assim, por mais que você pense que, poxa vida, ai, eu não quero dizer não, mas às vezes é melhor dizer, é o melhor caminho. Muitos de nós estamos procrastinando certas situações na nossa vida porque a gente não disse não lá atrás. Acabou pegando uma responsabilidade que é nossa, acabou assumindo é, posições que a gente não quer assumir, a gente acaba fazendo coisas sem vontade, sem o desejo. E o que que acontece? A gente ou procrastina, ou faz mal feito, ou não faz com o nosso melhor. E a outra pessoa que está esperando, ou que depende disso, acaba ficando chateada. Então, o dizer não, muitas vezes, é a melhor solução para a procrastinação. Um outro fator também que faz a gente procrastinar, necessidade de aprovação. Então, assim, é diretamente relacionado, mas está no nosso subconsciente. Então, vamos supor, o ambiente em que você vive tem total relação com a procrastinação, total. Porque se o ambiente que você vive te causa dor, você procrastina, geralmente porque você está naquele ambiente, um ambiente de crítica, um ambiente de julgamento, um ambiente onde você não se sente apoiado, onde você não se sente que tem colaboração dos outros para fazer as coisas. Então, às vezes, uma situação que você procrastina na sua casa, se você estivesse num outro ambiente, você não faria isso. Porque no ambiente da sua casa, você procrastina muitas vezes por necessidade de aprovação. Então, vamos supor, seu pai é muito crítico com você e ele não te elogia, ele não te incentiva. Então, você tem que tomar uma atitude e na sua casa você não toma. Por quê? Porque ninguém te incentiva, porque você é criticado, porque se você demora, você é criticado, porque se você faz e não fica perfeito, você é criticado.
Tem mulheres que procrastinam até arrumar a casa, gente. É uma coisa que parece tão óbvia, né? Mas o que que acontece? Dependendo dos traços dela, ela é uma pessoa que precisa de elogio. E quando ela faz a arrumação da casa, que não tem ninguém que elogie, às vezes é o marido ou o filho, ou até mesmo uma sogra, alguém que vive com ela, o próximo, só critica, ela fala assim: eu não vou nem arrumar. Por que que eu não vou arrumar? Porque não adianta. Eu arrumo, ninguém percebe, ou então eu não recebo um elogio, é uma coisa que eu faço todos os dias e ninguém reconhece. Então, pelo fato do ambiente onde ela está não reconhecer o trabalho que ela está fazendo, que para ela é importante, ela procrastina. Às vezes você procrastina uma decisão. Então, você quer ser promovido no trabalho, né? E essa promoção vai fazer você mudar de sede, por exemplo. Você trabalha numa sede e para ser promovido você tem que trocar de sede, de filial, de alguma coisa. E aí a pessoa procrastina. A pessoa sabe que ela tem capacidade para o trabalho, mas ela não se candidata à vaga, por exemplo. Por quê? Qual que é o motivo? O motivo não é falta de capacidade. O motivo não é falta de coragem para chegar no superior e falar assim: olha, eu quero me candidatar a essa vaga. O motivo, às vezes, é porque ela não quer deixar os amigos que ela já fez. O medo de ser abandonada, se sentir sozinha, ter que resolver as coisas sozinhas é tão forte que ela prefere não sair desse lugar, procrastinar e ficar lá, do que correr o risco de trocar e se sentir abandonada. Ou correr o risco de ter tudo sob controle nesse trabalho onde ela já está e chegar no outro e ela não ter essa situação de eu sei como é que funciona, que eu domino, e ela fica no mesmo trabalho. Não é falta de competência, não é falta de coragem, não é preguiça, é medo. Medo de sentir dor novamente. E nós temos o hábito, né? Acho que julgar é um dos nossos maiores defeitos. A gente julga muito o outro. E muitas vezes o que a gente precisa é ser ouvido, ser apoiado, é que alguém entenda você e antes de julgar, tente se pôr no seu lugar, né? E a pessoa que procrastina, o que ela mais precisa geralmente é de um bom ouvinte. Então, ao invés, se você procrastina, é uma pessoa que sente que tem procrastinado muito, o que que você precisa? Você precisa procurar uma pessoa da sua confiança, expor o seu medo, se abrir e falar assim: olha, eu preciso de ajuda nisso. Para quê? Para você sentir apoio, sentir encorajamento, para tomar a decisão, porque o difícil na procrastinação é tomar a decisão. O medo é de dar esse passo, esse pequeno que parece pequeno para quem está de fora, mas para quem está sentindo, quem está dentro da situação, não é um pequeno passo, é um passo muito importante, é um passo que vai trazer dor para você. Então, você precisa procurar uma pessoa. Vamos supor, se você sente que procrastina dentro da sua casa, você tem que procurar ajuda fora desse ambiente, porque nesse ambiente você não está encontrando. Então, é importante que você procure ajuda, procure apoio, ou por uma pessoa capacitada, um terapeuta, um psicólogo, ou procure um amigo, uma pessoa que você possa se abrir e você precisa ser sincero, fala assim: olha, eu preciso tomar essa decisão e eu gostaria de expor para você. Eu preciso do seu apoio, eu preciso do seu incentivo, e que você me ajude a dar esse passo, me mostrando possibilidades, me mostrando que eu sou capaz, me ajudando a fazer um planejamento melhor, alguma coisa assim, né? É muito importante
a gente encontra apoio. Todos nós precisamos, por mais forte que você seja, às vezes, em certos momentos, dependendo dos seus traços, você precisa de um apoio, em algum momento da vida. Por isso que nós aprendemos, né, com Jesus, que a gente deve andar nunca sozinhos. A gente tem que sempre procurar andar de dois, no mínimo. Para quê? Porque são nesses momentos que você precisa do apoio do outro. E se você, então, procura ajuda, procura apoio, procura um amigo, procura ajuda profissional e exponha-se sua situação para você encontrar essa ajuda para dar esse pequeno passo. E se você tem próximo a você uma pessoa que está procrastinando, e é por isso, não é porque ela é preguiçosa, muitas pessoas ficam jogadas na cama e não tomam uma atitude de levantar, de procurar um trabalho, às vezes, de procurar uma pessoa com quem ela precisa reatar, ou terminar uma atividade, uma pós-graduação, um trabalho, alguma coisa. Ela está parada, então, porque ela está com medo. Então, se você observa que próximo de você tem alguém que você percebe que ela está procrastinando de tomar uma decisão, uma atitude, ao invés de julgar, de criticar, saiba que essa pessoa está sofrendo, que ela não gostaria de estar nesse lugar. Então, ofereça sua ajuda, ofereça sua escuta amorosa. O que é escuta amorosa? É ouvir, simplesmente ouvir. Falar assim, você está precisando de ajuda? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você para tirar você dessa situação? Você está inseguro? Qual que é a sua insegurança? Será que eu não posso te ajudar? Você está com medo de fazer isso? Você, por exemplo, às vezes a gente tem uma pessoa, eu vou voltar a falar da habilitação, que é uma coisa que acontece muito, 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 são as pessoas que têm medo de dirigir. E, às vezes, você pode se oferecer e falar assim, você quer que eu te acompanhe no começo, que eu vá com você no primeiro dia, ou eu posso te acompanhar num domingo, num sábado, se você trabalha e não pode, para quê? Para essa pessoa começar a se sentir segura, para ela dar esse passo com apoio, né? Como o caso que eu falei dessa minha amiga, que ela ligava para a mãe, então, às vezes, é uma solução que você pode fazer, né? A pessoa vai dirigir, você fica ligando para ela, você liga, vocês vão conversando, e ela vai se distraindo, ela não se sente sozinha, ela consegue destravar, passar para uma nova fase. Às vezes, a pessoa tem um trabalho de faculdade, ou mesmo do trabalho, para fazer, para entregar, e ela não está conseguindo. Então, se você se oferece, fala assim, alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar, está perto, você tem que fazer alguma pesquisa, você tem que fazer um desenho, o que você, como eu posso te ajudar? Oferecer ajuda é uma coisa que ajuda muito quem está procrastinando, e porque ele se sente sozinho. E para ele sair desse lugar, ele precisa disso, apoio, de se sentir amado, acolhido, saber que ele não está sozinho, que ele não vai ser julgado, que ele não vai ser criticado. Então, é, a procrastinação é quase vira um hábito, porque de tanto a pessoa repetir, é um comportamento, mas acaba virando um hábito, depois um vício. Por quê? Porque de tanta pessoa repetir, nosso cérebro, ele gosta de repetição. Ele gosta de fazer o que ele já sabe, ele não gosta de ter surpresas, ele gosta de economizar energia. Então, com o tempo, isso que é apenas um comportamento, pode virar um hábito, depois virar um vício. E aí fica mais difícil da gente romper com isso. Então, fique atento. Se você procrastina, descubra qual que é o motivo. O que eu estou procrastinando, muitas vezes não é o motivo direto, ele é o indireto. Então, eu não estou fazendo isso
por causa da consequência que isso vai me trazer. Tem pessoas, por exemplo, que não trocam de emprego, porque se elas fizerem isso, elas vão ganhar mais. E aí, se elas ganharem, elas vão ter que ajudar alguém que está por perto, sugando ela. Muitos filhos vivem com seus pais e os pais são controladores, manipuladores e ficam controlando o dinheiro do filho, quanto o filho ganha, o que que o filho faz com o dinheiro. Então, o que que o filho pensa? Quanto mais dinheiro eu ganhar, mais controle eu vou receber dos meus pais, alguma coisa. Então, é melhor ficar aqui ganhando esse salário mínimo, que pelo menos com o mínimo eu não tenho que dar mais satisfação. Eu me sinto mais controlado pelos meus pais. Então, eu prefiro ficar com pouco do que ter muito e o controle vai ser relativo ao meu salário. Então ele fala, por mais talento que eu tenho, eu prefiro ficar aqui no pouco, porque é melhor o pouco com pouco controle do que muito com muito controle. E para evitar esse controle, ele procrastina. Tem outras pessoas que procrastinam porque ele espera uma aprovação. Então, tudo que eu faço, nada eu sou elogiado, para que eu vou fazer mais? Não vou fazer mais, eu fico fazendo pouco, porque quando eu faço pouco e não recebo nada, a dor é pequena. Se eu fizer muito e eu não receber nada, a proporção fica ainda maior da minha dor. Então, eu prefiro não fazer. Eu fico aqui fazendo pouco, pelo menos eu já estou acostumado com esse tanto de rejeição, esse tanto de falta de apoio. Então, cada um de nós tem os seus motivos e as suas dores para procrastinar. Ninguém procrastina porque acha bonito, ninguém procrastina porque é preguiçoso, ninguém procrastina porque não tem boa vontade, não. É porque ela está numa situação de defesa, para não se magoar, para não se sentir mais, mais, mais para baixo do que ela já está. Então, a procrastinação é, antes de mais nada, um estado de dor, um estado onde a pessoa está anestesiada, parada, porque ela fala, eu aqui quietinha, eu já estou com a minha dor no suficiente, no máximo. Se eu me mover, isso vai aumentar a minha dor. E ela faz essa escolha, que para ela é a mais inteligente. Por quê? Entre eu sentir dor fazendo, eu prefiro sentir dor quieto, porque com essa dor eu já estou acostumado, eu já me habituei. E é um estado que parece de não é falta de coragem, é realmente você fica estagnado. Você fala assim, não, se eu ficar aqui quietinho, é como se estivesse numa areia movediça. Se você ficar quieto, você não afunda mais. Então você para e fica, e move. E as pessoas falam assim muitas vezes, por que que você não se move? Por que você não toma atitude? Você fala, não, se eu me mexer, é capaz que eu afunde mais. É melhor eu ficar quieto, porque aqui paradinho tá ruim, mas eu estou confortável no tamanho de dor que eu consigo sentir com relação a essa situação. A mudança de ambiência também é uma coisa que ajuda muito para você sair da procrastinação. Só que dependendo da dependência emocional que você já tem, quebrar esse elo é difícil. Então, por exemplo, você está num trabalho onde sabe o filme O Diabo Veste Prada, todo mundo já assistiu, é um filme bem antigo e bem conhecido, né? Então, a Miranda, que é a toda-poderosa, ela é totalmente manipuladora, totalmente controladora. Todas as pessoas que trabalham com ela, que convivem com ela, ela manipula as pessoas. Só no final do filme que a gente vai entender. Ela é manipulada em casa.
entendeu? Pelo marido. Então, o que acontece? O marido manipula ela em casa e para se defender da manipulação no trabalho, ela manipula. Para quê? Porque ela fala assim: eu já sou manipulada lá na minha casa. Se eu não me colocar numa posição forte, eu vou ser manipulada. Então, olha como a ambiência faz com que a gente tome certas atitudes. E ela fica naquele lugar, rígida, sendo agressiva, sendo rigorosa. Para quê? Para não ser manipulada, que é a dor dela. Ela não consegue se mover. Só depois que a assistente chega, que é uma pessoa mais solícita, que pensa no pessoal dela, que olha para ela com amor, sem crítica, que se aproxima dela, mesmo correndo o risco de ser agredida verbalmente, ofendida, é que a Miranda consegue baixar a guarda e fazer movimentos de de ser mais solidária, de ser mais humana, porque isso está dentro dela, né? Só que, por defesa, ela está lá, parada. Ela não toma nenhuma atitude. Às vezes, se você assistiu o filme e tiver a oportunidade de assistir de novo, você observa que, em algumas situações, ela até olha, assim, tipo, quase ela toma uma atitude de ajudar, só que depois ela volta para aquele lugar dela. Então, assim, ela sabe que ela precisa mudar, que está difícil, que não é bom aquele lugar, mas ela não consegue. Por quê? Pelo medo de ser manipulada, porque ela já é manipulada em casa. Então, muitas vezes, geralmente, né, não é muitas vezes, a procrastinação tem a ver com o seu ambiente. Então, você precisa trocar de ambiente. E é bacana a gente colocar que precisa de ajuda, porque você não vai conseguir sozinho. Porque imagine, você que morre de medo de ser abandonado, como que você vai sair do ambiente onde você tem pessoas à sua volta? Então, se você não tiver apoio, não tiver uma ajuda, que fale assim, ó, é melhor você cortar isso de uma vez e sair e procurar um novo ambiente onde você seja acolhido e você consiga progredir, do que você ficar parado num ambiente onde não te apoia. Mas você não vai conseguir sozinho, você precisa de ajuda. Procure ajuda, se abra, mostre sua fragilidade para um profissional, para um amigo, porque sozinho nós somos mais fracos, sozinhos a gente não consegue fazer muitas vezes o que a gente precisa, né? A gente precisa de apoio, precisa de acolhimento, precisa de ajuda. Então, deixa eu ver que oração, por óculos, porque se a gente fica falando aqui, daqui a pouco estoura o horário. Ai, meu Deus, que oração. 6 horas, né? Então, só para fazer um resumão, procrastinação não é preguiça, não é uma vontade e não é doença, é uma defesa. Então, a procrastinação para você é uma defesa, para você não sentir dor antiga, dores que o seu cérebro não quer voltar a sentir, pelo menos de uma maneira aguda. Às vezes ele prefere ir sentindo pequenas gotas no soro daquela dor, porque ele suporta, do que sentir uma agulha diretamente na veia. Então, ele fala: é melhor eu ficar aqui no conta-gotas, que eu já estou acostumado, do que eu romper isso e receber, de repente, uma dose maior de dor. Então, não é preguiça, não é falta de coragem, não é má vontade, é uma defesa que o nosso cérebro, o nosso corpo usam para evitar. E a gente precisa descobrir o motivo, lá, a gente com a gente mesmo, parar e analisar por que eu estou
evitando, procrastinando, tomar uma atitude. A terceira coisa, qual é o motivo? O motivo pelo qual eu não estou fazendo isso e o que acontece se eu fizer? Geralmente essa pergunta, qual é o motivo? E o que acontece se eu fizer? Porque o que não acontece a gente já sabe, que é o lugar que nós estamos. Se eu não faço, eu fico aqui no conforto, na dor pequena, mas é suportável. Eu estou acostumado com ela. Então, assim, o que vai mudar se eu fizer isso? São os dois primeiros passos para você entender a sua procrastinação. E a outra coisa é procurar ajuda, né? Se você passa por isso, você deve parar, analisar, descobrir o motivo, descobrir o que vai mudar quando você fizer. E a outra coisa é procurar ajuda. Saia do ambiente onde você está e procure um ambiente novo, um amigo, uma ajuda profissional, para você começar a sair desse lugar, que também não é fácil. Não dá para ser, muitas vezes, precisa ser um corte brusco. Outras vezes não, você não consegue, então precisa ser um desligamento, pouco a pouco, lento, mas você precisa de ajuda, se é você que sofre de procrastinação. E se você convive com uma pessoa, conhece alguém que procrastina, seja gentil com essa pessoa, seja solidário, seja amoroso, se coloque no lugar dela, né, ao invés de julgar, porque nós julgamos muito e a gente tem que tomar cuidado com isso, de ter esse olhar mais amoroso com o próximo, de conseguir se colocar no lugar dele, para falar assim, nossa, deve ter alguma coisa por trás disso. Será que eu não posso ajudar? Ao invés de criticar, ao invés de ajudar, ofereça uma ajuda, ofereça uma escuta inteligente, uma escuta de amor. Simplesmente ouça a dor do outro, a dificuldade do outro. Porque para você, o que para você pode ser fácil, para o outro pode ser difícil. E às vezes pequenas coisas, pequenas decisões, você fala, nossa, mas isso é tão simples para você, para ele não é. Então, ao invés de criticar, de julgar quem está procrastinando, ofereça sua mão. Ao invés de oferecer o dedo apontando, ofereça sua mão aberta, de receber. Tipo assim, qual é seu problema? Qual está sendo sua dificuldade? Eu posso te ajudar de alguma forma? Para quê? Para ajudar essa pessoa a sair desse estado, que ele é péssimo, a pessoa se sente um lixo, se sente fraco, se sente incapaz e causa muita tristeza para quem está procrastinando. Então, a minha sugestão é essa: se você procrastina, procure ajuda, procure um amigo, procure um profissional. E se você tem alguém próximo a você, ofereça sua ajuda, sem críticas, sem julgamento, simplesmente ofereça. Às vezes é uma pequena coisa que você pode fazer que não vai fazer grande diferença na sua vida e que pode ajudar o outro a sair da dor, ok? E esse assunto é mais complexo, existem muitos outros fatores, né? Situações que causam tristeza, você evita, situações que te trazem lembranças difíceis. Tem pessoas que não gostam de aniversário, né? Aí você fala, nossa, mas por que ela não gosta de aniversário? Porque muitas vezes aconteceu alguma coisa no aniversário dela que ela ficou chateada, ou aniversário de um pai, de uma mãe, aconteceu algum episódio, às vezes, e ela evita fazer. Gente, pequenas coisas, mas o meu conselho número um é tirar o julgamento, tirar a crítica e ouvir e perguntar como eu posso te ajudar, né? Para tirar a pessoa desse estado. Então, eu vou passar agora as tarefas da semana. O livro, gente, continua, né? O mesmo, Uma Vida de Propósitos. Eu tô
ouvindo, está sendo muito, muito interessante. Eu espero que vocês também estejam, estejam lendo. É incrível esse livro. A gente vê de várias facetas, né? A importância de você se sentir amado, a importância de você saber quem você é para Deus, da gente dar menos ouvido para a opinião do outro e estar conectado. Muito interessante. Então, o livro continua, né? Um capítulo por dia, da vida com propósito. Por filme, eu botei 2 filmes. Um deles é A Procura da Felicidade, Will Smith, porque nesse filme mostra a perseverança do Will Smith, que ele tinha muitos motivos para procrastinar, mas ele conseguiu, mesmo querendo vencer isso. Todos os dias ele saía, perseverava, às vezes ele saía triste, às vezes ele saiu com medo, ele saiu sem apoio, ele saiu sem incentivo, mas ele saiu. Então, tem vários códigos nesse livro, mas nesse filme, mas eu pensei nesse pela perseverança dele. E ele tinha vários motivos para não fazer, mas ele continuou fazendo. E eu acredito que é um exemplo do não procrastinar, né? Quando tudo diz não, a gente continua, mesmo sentindo dor. E ele conseguiu. E tem um outro, que é um filme pequenininho do YouTube, que fala sobre procrastinação também. Não é um filme, é um vídeo no YouTube, então também é legal assistir, porque ele dá exemplos de o porquê que as pessoas procrastinam, e eu achei interessante. Então, eu vou pôr o link também. A modelagem é de Geraldo Rufino, para a gente ver a perseverança dele. E apesar de não estar falando sobre perseverança, mas a procrastinação é o contrário disso. É quando a gente não procrastina. Quando a gente vai à luta, a gente cai, a gente levanta, quando as coisas estão difíceis e a gente não desiste. Então, acho que tem muito de quando você sai da procrastinação, você vai para esse outro lugar, que é o lugar da perseverança, e mesmo quando está difícil. O estudo bíblico é o profeta Elias, que está na primeira Reis, porque o profeta Elias procrastinou, quando ele foi lá para a caverna se esconder. E até na Bíblia tem procrastinação, gente, mas depois ele saiu. O jejum é do julgamento. Então, o jejum é fazer uma oração por dia por um desconhecido. Como assim? Ó, para qualquer pessoa. Você está andando, você vê uma pessoa, aí você fala, vou orar por aquela pessoa. E você para e faz uma oração do seu jeito, que aquela pessoa seja abençoada. Pode ser uma criança indo para a escola, alguém do trabalho, alguém que está te servindo numa lanchonete, no posto de gasolina, não importa. Uma oração por dia por um desconhecido, porque a gente ora muito pelos conhecidos, mas para a gente ter essa sensibilidade de se incomodar com o outro, a minha sugestão é que a gente ore por um desconhecido. E, é, e o desafio da semana é a gente vigiar nosso julgamento. Então, assim, toda vez que você perceber que você está julgando, você para e fala assim, nossa, eu julguei, né? E aí você reverte esse sentimento para você. Por que que eu estou julgando o outro? Será que esse é o meu medo? E para me defender, eu estou julgando o outro? Porque é como aconteceu no filme O Diabo Veste Prada. O medo, pelo medo da manipulação, ela manipulava. Então, toda vez que você julgar uma pessoa, nossa, como essa pessoa é preguiçosa, será que você também não é preguiçoso? Inverta isso. Então, você fala assim, você julgou a pessoa porque ela se atrasou,
Então, você fala, nossa, essa pessoa está sempre atrasada, ou chegou atrasada de novo. Então, para, toda vez que você perceber um julgamento, volta para você. Fala assim, será que eu ando me atrasando? Será que o que eu estou vendo nele não é o meu medo? Então, é mais fácil eu apontar para o outro do que olhar para mim. E a pessoa que está procrastinando, principalmente. Se você tem próximo a você uma pessoa que não faz o que você acha que deveria fazer, muitas vezes até nossos filhos, viu, gente? Acontece muito, muito com filho. Então, você, às vezes, tem um filho que procrastina arrumar o quarto. Às vezes, ele procrastina porque ele fala assim, não adianta arrumar, ela nunca elogia. Ela entra aqui, se tiver tudo arrumado e um travesseiro torto, ela vai falar do travesseiro. Então é melhor nem arrumar, deixa sem arrumar mesmo, porque assim, ó, ela já entra, já fala no geral, eu já tô acostumada, melhor nem arrumar. Ou então você critica seu marido, né? Ele procrastina às vezes de fazer alguma coisa. Aí ele fala assim, para que que eu vou fazer? Melhor nem fazer. Eu faço, não recebo elogio, recebo crítica. Ela nunca vê o que eu faço, ela só vê o que eu não faço. Então, o tal do julgamento e da crítica, gente, é o que tem causado dores no próximo, procrastinação e falta de incentivo, falta de motivação. É porque você é muito criticado. Então, o desafio dessa semana é isso. Toda vez que vier o sentimento, às vezes a gente nem fala, mas lá dentro a gente já julga. Nossa, mas fulano está sempre assim, ciclano sempre faz isso. Mas, nossa, será que precisava ser desse jeito? Nossa, será que não podia ser de outro? O nome disso é julgamento. Então, vamos tirar o julgamento da nossa vida, cuidando dos nossos pensamentos. Então, julgou, para, olha para você e retoma. E faz uma oração, né? Se você aproveita, se você já julgou, já para, olha para você, já faz uma oração por aquela pessoa e outra por você mesmo. Fala, Senhor, me ajuda a tirar essa toga, a tirar essa capa de juiz e ir para o outro lado, o lado da misericórdia, o lado da ser mais amoroso e com o próximo. Então, é isso sobre essa aula de hoje. Eu peço desculpas pelo barulho, pela escuridão, mas é assim, é o que tem para hoje, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso e que o Senhor esteja no controle e o Espírito Santo coladinho com vocês para levar sabedoria e amor, tá bom? Uma excelente semana e tchau, tchau. Semana que vem tem mais. Daqui a pouco eu já subo a aula, tá bom? Um beijo.